Boa tarde, Rede. Estamos aqui de volta. Ai, meu Deus. Queria que vocês me dessem uma confirmação sobre o som. Oi, Dani. Confirma para mim se você está me ouvindo, por favor. Já vou te colocar aqui. Não. Ai. Tudo bem? Eu abri aqui a live faz uns 3 minutinhos. Oi, Dani. Tudo bem? Vamos lá. Seja bem-vinda novamente. Prata da casa já. Galera me passando mensagem aqui. Gente, pode passar a mensagem depois? Me ligar depois? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tá, porque esse fone tá ruim. Bom, então a Dani vai estar aqui, ela já vai se apresentar, mas antes eu preciso dar alguns recadinhos do coração, tipo Ana Maria Braga, assim, que é o seguinte: essa live faz parte da mentoria em sustentabilidade para pequenas empresas, micro, pequenas empresas, equipes. A Bárbara está aqui, ela fez parte também. A gente tem uma live entrevistando a Bárbara, que tem um trabalho incrível, só com tecidos de algodão orgânico, certificado. E agora ela está fazendo tingimento natural. Então, ela é um dos exemplos que eu trouxe de como é que a gente pode aplicar a sustentabilidade na prática em pequenos negócios. A gente vai hoje falar com um pouco mais de profundidade sobre o pilar ambiental, que é um dos 3 pilares que a gente trata, né, na mentoria. Então, a gente fez uma mentoria que está composta por 4 encontros, onde a gente vai falar bastante do conceito de sustentabilidade. A gente precisa entender o conceito para a gente buscar as soluções dentro dos nossos negócios, das nossas regiões, da nossa localidade. Então, a gente fala bastante desse conceito, faz um alinhamento, né? Depois a gente fala de gestão, que é um dos fatores que mais leva as pequenas empresas a não perdurar, né? A falir, a fechar. Então, a gente fala bastante de gestão. Isso está muito relacionado à sustentabilidade. Depois a gente entra naquilo que é mais conhecido, que são os pilares social e ambiental. Então, o que a empresa pode fazer e que vai impactar as pessoas? O que a empresa pode fazer e que vai impactar positivamente o ambiente, né? E onde a gente está inserido, onde a gente faz parte. Então, toda vez que eu poluo, né, que eu tô achando que está fora, aquilo volta para dentro do nosso corpo e a gente está aí vendo o resultado de algumas décadas, né, de uma forte industrialização sem pensar nesses fatores. Então, a mentoria ela vai trazer para a prática o que pequenas empresas podem fazer, né? O que está ao nosso alcance e para onde a gente pode mirar, né? A gente ter uma visão também de evolução dos nossos negócios. E isso agrega valor para a empresa, né? Isso faz bem para todo mundo. É o famoso ganha, ganha, ganha. Eu ganho, você ganha, e quem está em volta da gente, a sociedade, também ganha. Bom, então a mentoria está com inscrições abertas, o link está na descrição do meu perfil. As 3 primeiras pessoas que se inscreverem vão ganhar também uma cortesia para participar de 3 dias de evento da Abre Embalagens, que é acho que é o maior evento que a gente tem aqui, chama Fórum de Economia Circular, focado em embalagens. Então, como a embalagem é um fator bem importante também na apresentação do seu produto ou na preservação ali, né, das qualidades do seu produto, a gente acredita que isso pode agregar valor para as empresas que estiverem vindo para a mentoria. Bom, então, falei bastante, agora a Dani vai contar por que ela está aqui, né? E vai falar um pouquinho dela, que ela tem uma trajetória importante para trazer mais valor aí para essa mentoria. Então, a Dani vai participar também. Ela vai ser a 3ª integrante da nossa equipe nessa mentoria para pequenas empresas. Então, Dani, vamos lá. Obrigada, Dani, do convite.
Boa tarde, pessoal. Tô vendo aí algumas pessoas conhecidas. Obrigada da presença. Eu fui mentorada, então realmente é um curso muito bom e mostra para gente a sustentabilidade como negócio, oportunidades, os dados, qual é o lado que a gente tem que olhar como carreira, assim. Então realmente é engrandecedor. Eu venho da academia, eu sou bióloga de formação. E a minha parte de estudo dentro da academia, de pesquisa e mestrado, foi na área de saneamento. E essa área esbarrou bastante na parte de toxicidade, de ecotoxicologia. Então, eu gosto muito dessa área de impacto ambiental, visando, claro, um impacto ambiental positivo. E aí, quando eu saí da academia, eu tinha essa intenção de ter algum projeto, alguma coisa na prática mesmo, que me proporcionasse utilizar esses conhecimentos mais na área do negócio. E fui buscar a mentoria para entender como que a gente faz essa transição de carreira, como que a gente sai da academia sem experiência de mercado. E entrei no empreendedorismo com o Escolha Bem, oferecendo então projetos ambientais com pessoas, empresas que queiram transitar para a economia circular e também desenvolvo alguns produtos dentro dessa esfera da economia circular, causando impacto positivo, trabalhando com rede, com localismo, com todos esses critérios que são muito bonitos e que o contexto hoje pede urgentemente para que a gente saia dessa esfera não, mas dessa linearidade, né? E entre nessa esfera circular, nesse movimento. Então, para quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, tem meu canal aí, tem meu site ali no link, eu fico aberta. Aqui é um momento rapidinho, mas eu fico à disposição aí se eu puder contribuir. É isso aí. Então vamos sair da Terra plana para a Terra redonda. Exatamente. Deixa eu só fazer uma observação, porque a Dani participou da mentoria de carreira. Eu tenho duas mentorias. Uma mentoria para transição de carreira, pessoas que querem trabalhar com sustentabilidade. Isso vem da minha história ali de transição de carreira e as pessoas me procuravam, então eu tenho também uma mentoria de transição de carreira. E aí tem uma segunda mentoria agora, que é para as empresas, que foi o setor que eu sempre trabalhei. Eu sempre trabalhei com pequenas empresas desde 1995. Eu trabalho apoiando pequenas empresas e agora, mais recentemente, a gente fez um programa de 4 encontros para mentorar pequenas empresas e a Dani vai participar desse programa como mentora, né? E aí a gente vai entender o que a gente vai propor, né, com a vinda da Dani, com todos esses conhecimentos. E eu até escrevi agora há pouco, eu sou meio suspeita para falar de biólogo, porque eu sou muito fã, em geral, de pessoas que têm esse conhecimento das ciências naturais. Principalmente depois que eu descobri como que a gente pode transformar isso, olhando para a natureza, e transformar isso em soluções que estão completamente alinhadas aos conceitos da economia circular, né? Então, a gente vai explicar um pouquinho para vocês agora. Quando a gente fala sobre economia circular, o que a gente está falando? Né? No post de ontem, eu coloquei 3 princípios básicos da escola que serve como parâmetro para o nosso trabalho, né? A gente tem um conhecimento sendo desenvolvido e aí a gente vai pegando, né, os princípios daqui, os princípios dali, olha, dá para, né, agregar isso, agregar aquilo. Então a gente vai falar um pouquinho agora para vocês que princípios são esses, né? Quais são o que está tendo como base para a gente falar em economia circular e criar essas soluções. Sim. Então, quando a gente fala de economia circular, a gente logo que é um conceito, né? As pessoas já perguntam o que é, como eu faço, como eu aplico, onde eu encontro, tem livro, tem manual. Então, primeira coisa, são mais de 100 conceitos que nós temos que para tratar sobre o que é economia circular. E não cabe aqui a gente eleger um melhor ou pior conceito.
até porque todos foram feitos no mesmo palco. Então, a gente tem que entender, por trás desse conceito, o que eles quiseram, o que eles querem dizer. Então, a primeira coisa, a economia circular é uma visão inovadora para a gente ter um futuro que seja de fato regenerativo. Acho que o primeiro passo é a gente entender esse grande, vamos para o macro para a gente depois entrar para esse micro conceitual. Então, é o olhar realmente para um modelo de economia que seja regenerativo, que a gente cause um impacto positivo. É muito importante essa palavra impacto, porque ela é muito usada como se fosse uma coisa negativa, e não é bem assim, né? Impacto é um impacto, é uma ação que a gente tem, que a gente reflete. E esse impacto pode ser qualificado positivo ou negativo. Então, a economia circular, ela não é neutra, ela é positiva, ela sempre vai trazer para a gente um resultado que seja uma regeneração. Então, a principal ideia dela é essa construção, é sair desse contexto que nós temos, que é ainda o contexto linear, que é o de você explorar, fazer e jogar fora, e desperdiçar, que é o que as pessoas falam, take, make, dispose. A gente sai desse processo e pega essas duas arestas e junta. Então, a gente vai começar a circular, não vai mais ter o conceito de resíduo. Então, a primeira coisa da economia circular que é muito interessante é como que ela trabalha com essa questão de resíduo. E aí, o que você traz sobre o biólogo ou algum profissional que olhe, que seja mais das áreas naturais, é exatamente isso, é você ter esse olhar de compreensão da natureza, é se espelhar na natureza. Então, todos os conceitos de economia circular, eles vão beber nessas fontes de você olhar a natureza, entender os ciclos. Sabe o ciclo da água que a gente aprende na escola? Ele é extremamente importante para a gente entender como a gente lida com a água dentro da nossa empresa, dentro da escola, da empresa, da indústria, seja você produzindo alimento, brinquedo, roupa ou sendo um consumidor. Você tem que entender como são esses recursos, como que a gente respeita e como que a gente regenera. E por isso deixa eu só, Dani, deixa eu só aproveitar a sua fala, essa primeira parte, porque é o seguinte, em 2018, eu tive num evento na B3, né, que é a Bolsa de Valores das empresas, que tem capital aberto, e a gente recebeu lá uma pessoa da consultoria Volans, que é uma das consultorias mais respeitadas no mundo, que criou o termo tripé de sustentabilidade. E lá atrás, a Volans já estava girando o mundo falando o seguinte, gente, sustentabilidade não é mais aquilo que a gente conceituou lá atrás. Então, quando a gente falava em preservar e, né, os recursos, em usar os recursos de uma forma que garantisse que as gerações futuras teriam esse recurso, e tarará, tarará, isso era um conceito que ficou lá em 1990, Sim. Porque a gente não fez. Então, no momento que a gente não fez, a gente precisa revisar esses conceitos e falar, tá, agora o que nós temos que fazer? E aí, a própria Volans trouxe para o mercado essa visão de que não era mais suficiente aquilo que a gente fazia, né? As nossas externalidades, que é esse impacto negativo que a Dani falou, eram muito maiores do que a preservação que a gente fazia ou uma ação social que as empresas faziam. Então, entrou na jogada a questão da colaboração, a questão da biomimética, que é, peraí, as soluções já estão aqui. A natureza tem milhões de anos que ela desenvolve essas tecnologias, digamos assim, né? Que soluciona, que colabora, que trabalha em conjunto, né? Que traz abundância. Então, a gente começou a trazer esse conhecimento, enfim, é uma coisa que nunca acaba, né? Mas a gente começou a entender que as soluções estão ao redor da gente na natureza. A gente precisa entender e observar isso. E a regeneração, e o conceito da regeneração. Porque já não é suficiente preservar para que as gerações futuras tenham. A gente precisa consertar as cacas que a gente fez. Eu sempre falo palavrão nas lives, eu vou dar uma segurada aqui. Então, assim, a gente fez muita cagada, gente. Então, não tem como. A gente tem estoques mínimos, assim, de menos de 100 anos para alguns minerais.
E a gente usa, a gente olha ao redor, a gente não tem nada que não tenha mineral. A gente olha ao redor, a gente não tem nada nem Nosso reciclado. celular já tem um monte aqui na frente. Pois é, aí a gente olha para, por exemplo, mas é reciclado. O reciclado usa água para reciclar. A maior parte dos produtos para o processo de reciclagem usa água. A gente tem um percentual que é menos de 2% de água potável no mundo. E a gente está gastando água para reciclar. Então, assim, tudo isso faz parte do entendimento da importância da gente trazer essa metodologia da economia circular para a gente entender o que é essa nova sustentabilidade, né? Claro. Então, aí entrando talvez agora um pouco mais, né, Dani, nos conceitos. Você falou não gerar resíduo. Então, não é mais reciclar, é não gerar. Então, assim, quando eu não gero resíduo, eu não gero sobra nem desperdício. Aquilo que não tem uso, que não tem utilidade. Eu posso gerar um material que vai ser usado por você por um tempo, depois você me devolve, eu coloco ele de novo no processo e eu crio de novo um produto, o mesmo produto ou outros produtos, né, mantendo o valor deste material. Então, eu estou falando de, né, isso é nutriente. Esse é o que a gente chama do conceito de nutrir. Ou eu nutro o sistema produtivo, né, que a gente chama de sistema técnico, porque é um material que não é orgânico, ou eu nutro a natureza como se for um material orgânico, eu tenho que preservar essas propriedades dele para que ele possa voltar para a natureza. Então, é um algodão. Esse algodão eu não vou colocar nenhuma química para que ele possa voltar para a terra, de repente, né? Vamos supor que eu já reciclei muitas vezes ele, virou várias roupas, agora ele perdeu a capacidade ali, agora ele tem que voltar para a terra. Então, se ele tiver química que polui, ele não pode voltar. Então, Exatamente. Então, a gente vai criar produtos com esses conceitos. Então, eu não vou colocar químicas que possam prejudicar nem o processo de retorno e nem o processo que pode ser uma segunda opção, que é o processo que volta para a natureza. O que mais, Dani? Então, só para contextualizar essa questão do tripé da sustentabilidade, que eu também não sei se todo mundo está sabendo direito esse conceito, que é super importante. Porque quando a gente começa essa produção louca da linearidade, os primeiros problemas ambientais começam a surgir em escala global. Então, aí, quando vem esse alerta dos primeiros problemas ambientais, poluição atmosférica principalmente, por conta da Revolução Industrial, o que a gente faz é reduzir, é parar, é limitar. Então, todos esses termos, parar, reduzir, limitar, minimizar, a gente começa a criar uma escassez e uma ujeriza pelo termo de sustentabilidade. Porque o que acontece? Ser sustentável não é ser progressista. Então, eu não posso crescer, então me limita. Eu entro num cubo, eu começo a não gostar dessas questões ambientais. O tripé da sustentabilidade é um conceito que ele é bom, ele é legal, mas ele já está desatualizado, exatamente porque ele não toca tanto nessa questão de regeneração. O tripé da sustentabilidade fala para a gente produzir de uma forma ambientalmente justa, ambientalmente viável, socialmente justa e economicamente viável. Ambientalmente correto, socialmente justo. E economicamente viável. Então, tem que ser viável, tem que ser justo, tem que ser ambientalmente correto. Só que ele limita. Então, eu não posso fazer, eu tenho que minimizar. Agora, com essa economia circular, a gente muda um pouco a história e volta o olhar para a natureza como parceira. Então, o primeiro ponto a natureza ela não é nossa inimiga. Ela é nossa parceira e ela está junto com a gente. Quando a gente se integra e quando a gente encontra empresas que a gente fala o meio ambiente está no core, essas empresas são produzidas porque o meio ambiente está no centro. Coração. Não tá marginalizado, está no centro. Se está no centro, para todas as ações eu vou pensar no meio ambiente. Então, se tem alguém que está empreendendo aqui, em todo o processo você tem que olhar o meio ambiente. Não é só no seu produto final. É no antes, é da onde ele vem
para onde ele vai. Para ele não ir muito longe, porque ele tem que voltar, ele tem que se circular. Então, o que a Dani fala sobre os princípios, são 3 princípios que a gente trata na economia circular. Só lembrando que eu não vou me estender muito, mas a economia circular ela é feita por várias escolas. Então, uma dessas escolas que nós estamos tratando aqui, o nome dessa escola de pensamento já traduz do que ela se trata. Ela chama Cradle to Cradle, que é do berço ao berço. Ou seja, a matéria-prima ela não vai embora como resíduo, ela tem que voltar no ciclo de novo como matéria-prima, ganhando valor, e aí ela não vai gerar resíduo novamente, ela vai ganhar valor até o fim do ciclo dela, que é um nutriente. Como ela é um nutriente, ela não prejudica o meio ambiente. Como a gente está trabalhando numa cadeia circular, eu não posso trabalhar com nada tóxico, porque eu não posso circular coisas tóxicas. Então, a primeira coisa que tem que fazer quando a gente entende que resíduo é nutriente, meu produto não pode ter nada que seja tóxico. Então, quando eu trabalho num cosmético, eu não posso ter nada tóxico. Quando eu trabalho com uma linha têxtil, eu não posso ter nada tóxico. O que é tóxico? É o que vai causar alguma contaminação em qualquer nível de ecossistema. Posso falar uns, né, amiga? Tipo, parabeno, o zeno lá, Lógico. esse zeno, que a gente vai colocar, que as grandes indústrias vão mudando o nome desses derivados de petróleo, eles vão mudando o nome, eles criam uns negócios diferentes. Só que aí, quando a gente procura no dicionário, tem um aplicativo que é um dicionário desses ingredientes de cosméticos, por exemplo. Quando a gente procura lá e chega na origem, é petróleo. Tudo são petrolatos. Quando a gente a gente não entende muita coisa, a gente já tem que desconfiar. Então, exato, menos é mais nesse sentido, né? Só para ilustrar, nós temos mais de 80 mil substâncias sintéticas já, mas só são 3 mil estudadas. Então, dessas 3 mil, existem vários subprodutos. Então, a área ambiental, ela tem uma área específica e técnica, e que tem que ter um olhar técnico também, porque não dá para a gente saber de tudo. Então, aqui, a gente não está exigindo que o empreendedor saiba de tudo, mas ele tem que buscar saber e cobrar isso dos seus fornecedores. Porque quando eu estou elaborando um produto, se eu passo dessa premissa que eu não posso trabalhar com nada tóxico, eu tenho que perguntar e questionar para o meu fornecedor de embalagem, de alimento, da onde vem o seu produto e do que ele é feito. Aí a gente vai colocando no lugar, cada um no lugar correto. Peraí, Dani, volta para o segundo princípio, senão a gente vai se perder. Eu vou pedir para as pessoas colocarem a pergunta, gente, nesse ícone da interrogação, tá? Coloca no ícone de interrogação, porque senão a gente não acaba. Professora, volta no segundo princípio. Primeiro princípio, então, não pode ter ingredientes tóxicos, materiais tóxicos, toxicidade. Isso. Tem uma pergunta aqui. Sim, mas a gente vê depois as perguntas. Eu vou falar. A gente não faz. Tá. O segundo princípio é trabalhar com energias renováveis. Então, contemplar energia solar, energia do sol, como sendo uma energia ilimitada. Então, a gente utilizar isso, desde a iluminação até a geração de energia. É claro que isso exige um contexto com o seu local, mas quanto mais energia, mais renovável for essa energia, o que a gente está criando? O benefício, a regeneração. Então, é sempre pensando em regeneração. Se eu tenho algum tipo de energia que ela é regenerativa, é esse que eu tenho que optar, é esse que eu tenho que cobrar das políticas públicas, é esse que eu tenho que exigir que eu tenha, não de uma forma tão centralizada. Então, a energia circular fala de uma forma distributiva da energia. Eu não preciso ter uma central lá longe que vá perdendo energia até chegar na minha residência ou na minha empresa. Eu posso ter unidades mais descentralizadas. Tá? Sendo assim, ela é mais equilibrada, ela é mais equitativa. Então, esse é o segundo dos princípios da economia circular
Cradle to Cradle, que fala, então, desse do berço ao berço. E o terceiro, para a gente concluir, celebrar a diversidade. A diversidade de materiais e de pessoas. Então, a gente compreende que diversidade fortalece. Então, se eu tenho materiais locais, eu preciso olhar para esses materiais de uma forma mais amorosa, técnica, e pensando que materiais da minha região eu posso utilizar para desenvolver os meus produtos ou o meu alimento. Eu não preciso oferecer no meu restaurante um alimento importado. Vamos ver se tem alguém aqui. Eu também beneficio os meus fornecedores. É criar uma rede. Eu tenho um desenho aqui, Dani, que ilustra bem isso, do curso das meninas, da ideia circular, que é uma rede. Não sei se dá para vocês identificarem. Os traços Sim. em cinza são feitos a lápis e a gente consegue identificar quantas pessoas você atinge com o seu produto, sendo uma empresa pequena, média e grande. Então, olha, você pega os materiais, comunicação, educação, finanças, políticas, cidades, design, você consegue integrar muitas pessoas quando você faz esse desenho. Por isso que a gente defende tanto o design intencional. Design intencional, vocês podem desenvolver qualquer tipo de produto ou serviço. Vocês estão desenvolvendo um processo que seja circular ou um produto que seja circular. E não tem como se não for colaborativo e não for em rede, porque você vai precisar se integrar com os seus fornecedores e com o seu cliente. Então, é mais ou menos esses três princípios que se baseiam essa escola Cradle to Cradle. Isso. Agora, gente, eu queria pedir um favor para vocês colocarem perguntas. Eu vou responder essa do Babini aqui, R. Babini, mas eu quero que vocês coloquem, por favor, nesse ícone da interrogação, porque a gente tem um roteirinho, porque eu tenho uma outra live, e aí a gente responde, então, no final. Então, por favor, coloquem ali. A gente está falando, como a Dani disse lá no comecinho, de uma transformação, de uma inovação, de uma transformação de um conceito dentro de um sistema planetário que a sociedade humana funciona há algumas décadas diferente. Então, nós estamos trazendo algo novo. Isso é uma coisa importante para a gente considerar. E aí, o Babini está perguntando como é que eu adoto isso e continuo competitivo nos preços, né? E aí vai depender muito da solução que você está criando, para qual setor ela é, né? Como você está aplicando esses conceitos que a gente está trazendo no seu design, porque eu já vi, por exemplo, soluções locais com materiais simples. Era uma solução que captava a luz solar para esquentar a água, para esquentar não, para como é que fala? Não é filtrar, para tornar a água potável no sertão. E aí eles desenvolveram, então, um negócio que ficava em cima da caixa d'água da pessoa, no espaço ali, e aquilo tornava a água potável com a luz do sol em um período curto de tempo. Acho que eram 3 horas. Você consegue. Então, assim, o que ele fez? Ele criou algo barato para aquele lugar, entendeu? Sim. Como por exemplo, aquela iniciativa que a gente tem, que talvez eu fale o nome errado, pontos de luz, mas o que eles fazem? Eles pegam uma garrafa PET, eles cortam ali de uma maneira a garrafa PET, faz um buraco no teto da casa da pessoa que não tem energia elétrica, e a luz do sol reflete e vira iluminação para dentro da casa. Então, isso é uma solução local, é uma solução que usa a energia solar, usa a luz, usa a energia do sol, e tem um custo extremamente competitivo. O que talvez a empresa precisa é de um investimento para vender isso em escala, porque os usuários não podem comprar. Então, isso é muito específico, essa pergunta é muito específica, né? A princípio, a gente está falando de inovação, a gente está falando de criatividade, a gente está falando quando a gente fala de diversidade, talvez isso não funcione, por exemplo, num lugar em São Paulo que não tem energia elétrica. Talvez isso. Entende? Então, as soluções
também são diversas para o mesmo problema. Em cada lugar pode ter uma solução diferente, né? Então, o primeiro passo para responder essa pergunta, independente do setor, é você desenhar o seu processo inteiro. Então, a primeira coisa é entender se é um produto ou se é um serviço e desenhar todos os passos, desde a questão das suas matérias-primas, não sei quais seriam, todo o processo da cadeia até o destino final. Porque daí a gente vai entender quais são as matérias-primas que são escassas ou as que não são, quais são as que são em risco e as que não são. Dessa outra parte da cadeia da produção, o que é tóxico, o que polui muito, o que não polui, categorizar tudo isso e tirando o que dá para tirar e o final dos resíduos. O que é desse resíduo eu consigo tornar nutriente, o que eu não consigo, o que eu estou pensando direto na reciclagem. Porque é muito comum isso, né? Eu forneço alimento, então eu me preocupo com o alimento, não com a embalagem desse alimento. Então eu vou comprar uma embalagem barata, mas ela é reciclável. Esse pensamento é linear. Então eu já tenho que quebrar, já tenho que começar mudando o pensamento daí. Então, eu preciso entender que tipo de embalagem que pode ser circular ou que pode virar um nutriente. Aí eu entro na questão do preço. A questão do preço começa a ser secundária. Ela não consegue ser primária, na verdade, enquanto você não desenhar o seu processo. Porque muitas vezes no próprio processo, é o que você falou no exemplo da lâmpada aí. No seu processo, você já consegue fazer algumas alterações para elevar o seu nível ambiental e se tornar regenerativo em algumas esferas. Então, é sempre trabalhar com bons materiais, boa economia, identificar se seus funcionários estão prosperando. Isso também é uma coisa importante que a gente tem que considerar dentro da economia circular. Não adianta eu ter um produto super legal, verde, maravilhoso, e remunerar mal o meu funcionário. Tudo isso são pontuações, são coisas que a gente tem e a gente só vai entender se a gente desenhar o processo inteiro. E saber com quantas pessoas a gente se relaciona. Mais ou menos assim. E assim, essa questão também de dinheiro, ela é muito relativa, né? Porque, por exemplo, os exemplos mais antigos que eu tenho até são de biomimética, né? Como, por exemplo, um prédio que é numa região, em algum país da África, e o que eles fizeram? Eles olharam para o cupinzeiro e entenderam que é lindo demais, assim. É você virar e falar assim, como é que a gente torna esse shopping, era um shopping, mais agradável para as pessoas, sem ter um alto investimento, que é um país pobre. Então, eu não tenho energia elétrica para pôr ar-condicionado no shopping center inteiro. É um centro comercial ali, as pessoas circulam, tem bastante movimento. E como é que eu faço para que seja uma temperatura agradável? Porque muitas vezes a gente entra também no shopping center e a gente tem que levar um outro casaco, né? De tão frio Sim. que eles colocam. E esse pessoal, esses engenheiros, arquitetos e tal, o que eles fizeram? Eles falaram, gente, existe um modelo para a gente seguir, que é o cupinzeiro. Então, a forma como o ar entra naquele shopping, eles fizeram um sistema de circulação de ar, que o ar entra à noite e demora, ele fica circulando dentro do shopping. Eles fizeram um sistema que faz o ar ficar ali e demora para sair. Então, à noite é mais fresco, esse ar entra, ele circula ali refrescando e ele sai à noite com esse calor que ele pegou de dentro do ambiente. Sim. E eles conseguiram, então, ter um shopping que tem uma temperatura ambiente de 23 graus sem ar-condicionado. E aí, qual é o custo? Como isso é competitivo? Será que isso é competitivo para um shopping não ter custo de ar-condicionado? Eu já estive instalada num shopping e eu sei o peso do ar-condicionado dentro do condomínio de quem é lojista. Então, é extremamente competitivo, né? Agora, um outro fator importante que a gente precisa considerar também é que, hoje, quem polui, quem degrada, quem destrói, desmata, não está pagando nada por isso. Então, parece que o produto é mais barato, né? Então, se eu tenho veneno e produzo numa monocultura, que dali 3 anos a terra não vai dar mais nada, vai morrer, né? Eu consigo vender barato, eu tenho escala.
e eu usei, né, a semente do mesmo cara que vende o agrotóxico, não sei o que lá, e aí parece que isso é barato, mas é barato para quem? Qual é o contexto desse preço, sabe? Que Sim. preço que as populações que vivem ao redor, que preço que esse agricultor que está manejando esse veneno está pagando com a sua vida, por exemplo, e a gente que está comprando essa fruta não está pagando. Então, o preço é muito relativo, tá? Então, quando a gente fala de preço competitivo, você está competindo com pessoa, com produto, com outros fabricantes, enfim, que talvez não estejam agregando o valor que você está agregando quando você traz conceitos de sustentabilidade e de economia circular. Tá? Por Então, isso que é cuidado importante com. o processo, Dani. Por isso que é importante você comunicar ao seu cliente o preço do seu produto. Por que que você está com esse valor? Da onde surgiu isso? Exatamente isso. É muito fácil a gente baratear um produto se a gente escolhe qualquer fornecedor ou se a gente só faz a opção pelo preço e não pelo processo. Então, isso é uma coisa também que a gente tem que começar a questionar mais. Da onde vem o meu produto, para onde ele vai, ok, mas da onde ele vem, quem fez meu produto? Hoje a gente já tem marcas e exemplos muito interessantes de quem fez o seu produto, quem plantou a sua comida, porque Isso. são várias escolhas que existem do processo, desde da farmácia, a gente fala, né, da fazenda ao prato, por onde passou tudo isso. Eu preciso entender todo esse caminho. Tá. Cuidado, cuidado, hein, gente? Bom, eu ainda estou na 1 aqui, Dani, não sei, a gente voa, né? E a gente já está com meia hora de live. Só Mas para eu queria. ilustrar uma coisa interessante desse livro, Cradle to Cradle, já te cortando, ele foi escrito por dois profissionais que são áreas muito interessantes e complementares, que é a química e a arquitetura. Então é muito legal, até a Luciana escreveu aí negócio da arquitetura, é super importante que você falou do cupim zero e a parte de toxicidade, que é a parte química. Então, todas essas profissões, elas acabam sendo interdisciplinares e se completam. Por isso que a gente fala muito sobre rede na economia circular, porque a gente precisa entender o todo. Pode falar, Dani. Então, vou pegar esse gancho da rede, porque isso é um outro paradigma da economia linear que a gente precisa exercitar e começar a quebrar. Então, quando eu propus há 3 anos atrás, ou mais, acho que faz até mais tempo, a mentoria para empresas de forma coletiva, eu não tive nenhuma adesão, porque as pessoas entendem que todo mundo é concorrente. E aí, agora, a gente conseguiu uma turma, foram 7 empresas, foi muito legal. Elas viram tanto valor nessa colaboração, nessa troca, que elas criaram um grupo de WhatsApp. E aí a gente está mentorando ali, né? Estamos acompanhando esse grupo de WhatsApp, porque a gente precisa quebrar esse paradigma. Né? Não, né? Enquanto a gente achar que o fornecedor, eu preciso espremer ele, né? O custo mais barato que ele consegue, o maior prazo, não sei o quê, a gente vai continuar no mesmo paradigma da. Como é que você falou? Escassez. Sim. Da escassez. Eu concorrendo com o outro para ver quem ganha mais e alguém vai ficar sem. Que é o nosso paradigma maior e é onde a gente vê a desigualdade florescer no meio de uma pandemia com 450 mil mortos só no nosso Sim. país. Então, a economia circular, ela vai exigir, se ela vai exigir de você olhar para o seu processo todo, e talvez você não tenha capacidade técnica para isso, né? Ela vai te convidar para trabalhar com mais pessoas, que pode ser o seu fornecedor, e como eu proponho na mentoria também, o seu cliente que reclama, ele é o seu melhor parceiro, porque ele é o cara que está perdendo tempo para te falar onde você está errando com ele. Então, colaborar, gente. A gente precisa trazer as pessoas para colaborar. Eu acho que aí a gente também... Você falou um pouco sobre o contexto social, você falou que adianta a gente fazer isso e ter uma remuneração. Então, isso está inserido nos princípios que nós trabalhamos de economia circular, envolver as pessoas na solução, envolver as pessoas nesse design, né, desse olhar para o processo, envolver as pessoas também na hora de dividir a fatia desse bolo,
né? Dividir esse bolo em várias fatias. Então, quanto mais eu incluo, por exemplo, um colaborador na responsabilidade da minha empresa ter sucesso, prosperar, né? Que eu acho mais bonito que ter sucesso. Quando eu mostro para ele quais são os meus custos, por que eu não estou conseguindo aumentar o salário esse mês, mas eu quero aumentar no final do ano com esse tal e tal planejamento. Então, quando eu faço essa inclusão e essa divisão de responsabilidades e mostro que eu posso valorizar essa pessoa lá no final, ela também vai contribuir com a criatividade né, dos conhecimentos que ela traz, né, muito mais do que chegar lá, bater cartão, fazer uma lista de tarefas e ir embora. Né? E aí a gente traz, então, esse conceito, né, esse pilar, digamos, social para dentro dessa metodologia. E aí acho que a gente falou um pouquinho já, então, de colaboração, concorrência, da revisão do conceito de sustentabilidade. Não sei se você quer complementar isso. Na mentoria, como que aqui a gente realmente atropela um pouco porque o tempo é escasso, na mentoria a gente consegue desenhar isso de uma forma mais ampla, porque a gente se baseia em princípios e critérios. Então, quem está com muita dúvida, assim, muito o que eu faço, a gente pega cada um desses critérios e discute cada um deles dentro do processo. Então, primeira coisa, eu vou discutir a questão, eu preciso trabalhar com bons materiais, então a gente vai discutir esse critério, quais materiais a gente trabalha, como eles funcionam. A economia, uma boa economia, uma economia justa, que tenha valorização, prosperidade, boa energia, quais são os tipos de energia que eu trabalho, como que eu posso melhorar isso no meu processo, boa água, como que eu trabalho a questão da água, a gente é super importante e é muito bonito isso, a gente tem que saber por obrigação qual que é a bacia hidrográfica que a gente mora, porque essa bacia hidrográfica, ela abastece milhões de pessoas e seres, então a gente tem que ter respeito por essa água e entender como que funciona, como que é o tratamento, por que é tão importante que algumas empresas tenham o seu tratamento adequado para eu não sujar essa água para outras comunidades e animais. E boa vida, como que eu faço, como que eu trabalho essa questão da prosperidade. Então, a partir desses 5 critérios, a gente consegue desenhar o processo com mais calma, entender essa questão de com quem que eu me comunico, até criar a rede para a gente ajudar os nossos fornecedores. Muitas vezes as pessoas compreendem realmente que são concorrentes, mas não são, podem ser parceiros de setores diferentes, distintos ou não. Então a gente consegue trazer isso na mentoria de uma forma mais palatável, né, Dani? A gente fala bastante, tem vários exemplos das entrevistas que eu fiz aqui, eles estão todos numa lista no YouTube para quem faz a mentoria com a gente. E aí, Dani, eu pego você falou, agora não lembro o que você falou aí, mas para a gente mostrar da metodologia, né? Então, eu quero explicar um pouquinho que a gente está construindo um frame, que a gente fala, tipo um quadro, né? A gente traz algumas ferramentas para vocês na mentoria, e esses conceitos que a gente está falando aqui de economia circular, eles também vão estar num tipo de um quadro, num método, né, que vocês levam com vocês e vocês vão poder aplicar, entendeu? Entender, bom, aqui eu começo, aqui eu compro, aqui não sei o que eu olho, tá. Então, a gente vai montar essa metodologia para vocês poderem aplicar nos seus negócios, né, esses conceitos. Eu acho que isso que era importante para destacar. E aí eu acho que a Dani pode até trazer alguns exemplos práticos, assim, de empresas pequenas. Ela fez alguns desenvolvimentos já de soluções para empresas bem pequenininhas, assim, e são coisas que a gente olha realmente ao redor, busca na simplicidade, nos materiais locais que não sejam tóxicos. Então, o que você conta, assim, de cases, Dani? E às vezes a gente nem muda o produto na primeira etapa. Então, desenhou o processo. A gente está com uma empresa de alimentos congelados, por exemplo, que eles não querem trabalhar com plástico, mas estão com dificuldade em fazer a transição para uma embalagem que seja compostável. Beleza, mas ele já mostrou que ele quer ter a responsabilidade pelo retorno dessas embalagens plásticas. Então, ele vai fazer o trabalho que a gente chama de take back.
Então, ele fornece o alimento, mas ele se responsabiliza por pegar essa embalagem e destinar já diretamente para uma cooperativa. A reciclagem é ideal? Não, mas é um passo, é um caminho no processo de transição dele. Então, isso também é importante a gente entender. Tem que ter um caminho dessa transição. E se a gente ficar esperando que tenha perfeição, ninguém começa. Então, o primeiro passo dele vai ser essa comunicação para o cliente, que ele vai pegar a embalagem de volta, porque ele vai mudar a embalagem. Isso já é legal para o cliente entendendo o processo e valorizando ainda mais essa cadeia. Então, se ele precisar aumentar o valor dele, o cliente já vai estar ciente. Isso é super importante, é tranquilo de fazer, você cria fidelidade e você gera impacto positivo. Então, isso já E é super importante. você traz aí o que a gente falou de estar perto, né? Tá perto. De fazer localmente. Não dá para você fazer isso se você entregou o alimento a 30 quilômetros de distância. Como é que você vai buscar de volta? A conta não vai fechar, né? Outro case muito comum, a família dos plásticos bolha, LTDA. A gente trabalha muito com entrega e a gente não pode que os produtos quebrem. Então, as empresas procuram escolher bem, querendo substituir o plástico bolha. Gente, como a gente substitui o plástico bolha? O meu produto tem que chegar inteiro, não posso receber, né? Tá um monte de e-commerce, produtos frágeis e tal. Então, a gente desenvolveu com localidade, a gente desenvolveu alguns travesseirinhos com folhas secas dentro desses travesseirinhos e dessa forma a gente conseguiu embalar os produtos e eles chegaram. A gente teve um caso aí que chegou até a Bahia, chegou bem, eu tô em São Paulo, nada quebrou, deu tudo certo, ficou leve, foi feito de forma local. E daí o cara, quando ele recebe o produto e o travesseiro, tá lá comunicado o que ele pode fazer. Ele pode tirar a folha ou algum animalzinho, usar aquilo como um colchãozinho. Ou seja, o produto ele tem uma durabilidade. Eu avanço o ciclo de vida desse produto. Isso é ser circular. E, ao mesmo tempo, ele é nutriente, porque o travesseiro foi composto de algodão, no caso até era um algodão orgânico de resíduo industrial, costurado com linha de algodão e dentro era folha. Então, eu estou dentro do que a Dani falou lá no começo da live, que é o ciclo biológico. Ali dentro daquele travesseiro, só tem elementos da natureza. Se só tem elementos da natureza, ele volta para a natureza. Diferente do ciclo técnico. E se ele não tem elementos da natureza, ele tem que ficar no ciclo técnico, sendo reutilizado e otimizado. Posso trabalhar com isso. Então, esses são dois exemplos, assim. Dani, eu não posso deixar de lembrar de um caso que está dentro do livro O Segredo das Árvores, né? Da Vida Secreta das Árvores, que ele encomendou uma bota, não sei de onde, e veio um besouro dentro da bota, e aí ele imediatamente matou, porque era uma espécie de um outro país, de uma outra região. Eu fiquei pensando na folha, levar um bichinho dele. Não, as folhas são secas e são colocadas ao sol anteriormente. Então, tudo bem, o plano é diferente, mas não. Tudo bem, mas exatamente, você tem que ter essa preocupação. É relevante. A gente tem um monte de animais invasores aí de água de lastro de navio. Então, que não é intencional. Nossa. Isso que você falou é engraçado, mas é relevante. Eu tenho que pensar isso no processo. E porque eu não posso levar alguma coisa que não seja daqui para lá e que cause algum impacto. Realmente é muito difícil acontecer, mas a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, com as abelhas africanizadas, né? Que foi um erro que teve, inclusive aqui no estado de São Paulo, e uma hibridização aí que essas abelhas chegaram até a África. Então, esse negócio de bicho invasor é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado mesmo. Mas, enfim, tem que pensar no processo todo. Não aguentei. E esse que você falou, que me remete ao documentário também, O Preço do Transporte Global, acho que chama, né? O Preço do Transporte Global. É o documentário que está na Mostra Ecofalante, tem uma plataforma gratuita, enfim, está liberado agora os documentários. Acho que pelo menos para o setor de educação está tudo liberado, todos os documentários. Isso mostra um pouco para nós a dimensão do custo desse transporte marítimo, da gente fazer coisas importantes, né? A
sei lá, 90, acho que eles citam lá no filme, mais de 90% do que a gente consome é importado. Sim. E eu mesma, que sou uma pessoa super rigorosa com as minhas escolhas, eu consumo coisas importadas. Tem algumas coisas que eventualmente eu compro sim, e esse filme traz um pouco para nós essa noção por que a gente precisa fazer as coisas com insumos locais, utilizando a força das pessoas, o trabalho, valorizando localmente e circulando o nosso dinheiro localmente, porque a riqueza fica aqui e prospera. Então, tem um outro documentário que eu vi nessa mostra, chama Demain, que é amanhã em francês, e mostra uma cidade sendo transformada e prosperando apenas fazendo as escolhas locais. Então, como eles, ao invés de comprar o pão da, sei lá, marca X, eles começaram a comprar o pão da vizinha. Ao invés de comprar roupa, não sei o quê, de onde? A costureira daquela cidade. Eu acho e aí que a cidade a pandemia ajudou a gente nisso, né, Dani? Hoje a gente ajudou, voltou. né? Hoje a gente E voltou. a cidade tem uma moeda que só circula ali dentro, ela tem mais valor do que as que circulam fora. Sim. Porque como ela só circula ali dentro, as pessoas elas têm essa moeda disponível ali dentro da cidade. Meu, é um caso incrível, lindo, Essa e a gente já... questão de valorizar o localismo é muito interessante. Tem uma cidade, tem um bairro na Alemanha que chama Vauban, e eles têm uma moeda própria, eles têm um esquema lá que você se associa a uma fazenda. Então, você paga por mês e a produção da fazenda é dividida em todos os associados. E isso infla a economia local, é regenerativo, não causa impacto de transporte, porque as entregas são feitas todas à bicicleta, porque é possível fazer isso. Então, você acaba criando uma rede que é benéfica ali para um suprimento de uma categoria de alimentos, né? De frutas e legumes, por exemplo. Então, realmente... Quando a gente... assim... Uma coisa, a gente nunca pode ter... Calma, eu já vou parar. A gente não pode ter um critério só de escolha. Então, eu não posso escolher uma coisa por ser barata. Eu tenho que escolher pelo preço, a qualidade. Qualidade é uma coisa de economia circular que a gente pega muito. A origem, de onde vem. Durabilidade, né? Quais são, assim, a pergunta é, que perguntas eu tenho que fazer para entender que o meu processo é regenerativo? Primeira pergunta é, quais perguntas você tem que fazer? Aí você cria esses seus critérios e você toma as decisões. Então, a tomada de decisão tem que ser planejada para eu tomar decisão. Eu não posso pegar o que eu uso como critério no Escolha Bem e passar para uma outra empresa. A outra empresa tem que ter a sua tomada de decisão com base nessa pergunta. Quais perguntas eu tenho que fazer para ter um produto ou um processo regenerativo? Certo. Eu só complementaria que esse exemplo que eu dei já existe no Brasil também, em algumas comunidades que têm moedas próprias e fazem essa força para que as pessoas entendam isso, que quando o dinheiro fica ali naquela comunidade carente, ele gera prosperidade ali também. Então a pessoa, né, e aí é o que você falou, que a pandemia ajudou muito a gente, mas mais ou menos assim, porque eu vejo mesmo gente da nossa bolha, digamos assim, né? A bolha da economia circular, a bolha da sustentabilidade. E as pessoas compram delivery direto de, sei lá de onde, assim, sabe? Mas vamos lá. Bom, não sei se você separou alguns outros exemplos para empresas pequenininhas. A gente tem alguns exemplos de hortifruti também, que o pessoal começou a usar as folhas de bananeira para fazer as embalagens. Então, a gente, vez ou outra, recebe que um supermercado da Indonésia acabou de embalar as suas frutas com banana. Não sei se vocês já receberam esse post, mas eu vivo recebendo. E aqui a gente conseguiu, então, geralmente, quem produz hortifruti tem uma bananeira ali dando sopa, a gente consegue desenvolver essas embalagens. É o que a gente falou, dentro do processo você consegue fazer grandes transformações positivas. E eu aposto que a Lu Garcia Cunha fez o curso que a gente fez da ideia circular, porque ela está perguntando aqui, e depois? E depois? É uma pergunta pergunta que a gente aprende ali.
A Lu é arquiteta, trabalha com essa questão também, estuda pra caramba Cradle to Cradle. E aí a gente sempre discute. Então ela tá lembrando aí de uma frase também que é legal para vocês terem aí na manga, num remember aí, tipo, e depois? O que, que vai acontecer com esse papel que eu joguei no reciclável? Ele vai ser uma super ciclagem, uma supraciclagem ou uma subciclagem, que a gente fala, um upcycle, um downcycle. Eu tenho que me preocupar com essa questão também, não entender que tudo é uma opção positiva na reciclagem, pelo contrário. Tá? A gente tem vários cases aí de países que incineram, por exemplo, que aumentam muito a produção de geração de resíduo, porque entendem que a incineração é algo positivo quando não é. Então, esse e depois é uma pergunta bem interessante da gente fazer também. Eu acho que isso aí podia ser tatuado, porque, porque depois que eu adotei enfim, a maior parte das pessoas não tem o conhecimento que a gente está adquirindo e tal, né? O mercado mais convencional. E aí, quando a gente fala, a pessoa estranha muito. Então, assim, minha irmã me deu um chinelo, o caso do chinelo, aquele maldito chinelo, sabe? E de aniversário, tadinha, ela tá aqui, ela vai morrer de culpa. Mas assim, ela me deu um chinelo que eu queria, assim, um chinelo para ficar em casa, né? Porque a gente não sai de casa, né, gente? E aí ela achou um chinelo e ela comprou. Pô, X, entendeu? Que cabia no bolso dela e ela comprou. E aí tinha uma loja igual aqui perto da minha casa, eu fui lá e falei, então, vocês, depois que eu usar o chinelo, né? O que eu faço com ele? Eu posso trazer aqui, vocês devolvem para o fabricante? Aí a menina ficou assim. Quem que é esse ET que entrou na loja? Entrou um ET na loja, que era eu. Cara, só que surpreendentemente, faz 5 meses que eu ganhei o chinelo e o chinelo está rachando. Eu nunca imaginei que fosse tão rápido, que o negócio não fosse durar. E aí eu voltei na loja e falei, olha, agora eu vou precisar do telefone desse fabricante. Aí ela me deu o telefone do gerente, não sei o que. Então as pessoas não estão preparadas para as nossas perguntas, mas a gente precisa fazer. A gente precisa mandar no saque, a gente precisa fazer essas empresas pensarem que eu sei que esse chinelo vai parar numa pilha de um aterro que vai ficar 400 anos ali, poluindo, gerando gás metano, e eu não quero ter essa culpa nas minhas costas. Então a gente tem que devolver isso para a empresa, para ela desenvolver essa solução. É esse o caso. E aos poucos a gente também vai aprendendo a fazer essas escolhas, né? Eu vou comprar, então, de uma empresa que pelo menos já leva de volta o problema para ela, nesse e depois, né? E a gente falou também, queria aproveitar, a gente falou da pergunta, né, da pergunta dela e depois e tal, que ela fez o curso que a gente fez. Eu tenho uma parceria para esse curso, tem 10% de desconto. Até hoje, esse curso está com desconto e depois, a partir de amanhã, até o dia 31, é um outro preço. Então, quem quiser, o link está aqui na descrição do meu perfil. É um curso incrível que traz a economia circular para a prática, com várias metodologias. E é por conta desse curso que a gente vai poder aplicar também na mentoria algumas metodologias, né? Sim. E aí, eu acho que a gente pode falar também um pouquinho dessa questão do que a economia circular abre de possibilidades para profissionais que queiram trabalhar com isso, né, Dani? Porque eu coloquei no post esses princípios para as empresas, que elas precisam ter como princípio, fazer esse design. E eu coloquei também no post como que se aplica isso. Então, eu vou produzir produtos que durem mais, que tenham qualidade e sejam mais duráveis, né? Que não é o caso do chinelo, por exemplo. É o contrário do chinelo. É você ter algo... E isso é um critério que a gente também pode usar na compra, né? Então, eu vou comprar alguma coisa, eu vou comprar algo que seja de melhor qualidade e vai durar muito, mesmo que a pessoa não sabe muito bem o e depois, não responda ainda o e depois, então eu compro algo que dure muitos anos, né? Que seja muito durável. Aí, o que mais que eu coloquei? A questão dos serviços que você perguntou né? Que você falou para aquela pergunta, né? Você falou, precisa saber se é produto ou serviço. Então, existe economia circular, não é só produzir um produto que volta.
Quando a gente produz algo que a gente compartilha, como também já está mais comum, hoje a gente tem, por exemplo, serviços que você compartilha a mala de viagem. A gente Sim. parou de viajar, Não precisa né, ter uma mala. infinitamente, né? Assim, para que eu preciso? Eu tenho 2 malas aqui que eu preciso alugar essas malas para elas circularem e para dar Perfeito. valor, né? Assim, a gente extraiu um plástico né, lá do fundo do petróleo, caramba, e essa mala está parada no armário. Então, vamos circular e vamos dar uma função para esse Sim. material que foi produzido. A Própria gente questão tem do compartilhamento de carro, né, gente? A gente não do precisa de carro, carro. a gente não precisa mais. Não precisa. Então, a gente tem eu coloquei 4: longevidade, serviços, remanufatura e recuperação de materiais. Aí acho que você pode entrar um pouquinho nessas aplicações, né, do conceito da economia circular. Sim. Então, a gente sempre vai prezar como não quer que vire resíduo, como não existe essa palavra resíduo. Os próprios autores falam que o lixo é um erro do design, é um erro do desenho. Esses produtos eles têm que ser planejados para serem duráveis. Então, a questão da qualidade é uma coisa muito importante. Eu não quero produzir nada que seja mal usado ou que não dure, que quebre. Então, essa questão da longevidade é você estudar para que serve o seu produto, qual o ciclo dele, e se livrar desses termos de obsolescência programada ou obsolescência percebida. A gente não trabalha com isso na economia circular. Então, a gente trabalha com designs que são, com desenhos que são feitos em relação ao produto, em relação à usabilidade do produto. Se eu quero fazer uma cadeira, essa cadeira tem que durar. E por que não fazer uma cadeira que na primeira e na segunda infância a criança possa usar durante todo o crescimento? Eu preciso comprar uma cadeirinha quando a criança tem 2, tem 3, tem 4, tem 5 anos? Será que ela não pode ter um desenho que eu consiga adaptar a isso? Então, isso é trabalhar com durabilidade. Fala o outro, Dani, que você falou sem parar. Então, esse design de moda tem acontecido muito Sim, dentro da moda. E a Monaina estava aqui a semana passada falando disso. A gente desenhar roupas que eu possa ter vários usos e em várias etapas da vida que o corpo muda, volta, muda de novo, tal. E vale para criança também. Isso tinha claro. no ano retrasado, né, amiga? Na Brasil Eco Fashion Week, roupinhas de criança e a criança crescendo e a roupa se adaptando ali. Você faz Ó, as. gente, também não sei. Incrível isso. Se o pessoal quiser fazer uma pergunta aí para, sei lá, para contribuir aí também, fica à vontade. Em relação a bebê, hoje nós temos já enxovais locados. Então, você não Ah, é precisa demais isso também. comprar as E para roupinhas mãe, para grávida também, também. A gente não cada precisa trimestre. disso. Muito Né? legal. A questão da moda, não Linda sei essa se tem coisa. aqui alguém do setor da moda, é uma coisa muito sensível e a gente tem que tomar cuidado com essa compulsividade da moda. Só para vocês terem um dado, o Brasil produz 42 peças de roupa por mês por pessoa. A gente não precisa dessa quantidade de roupa sendo produzida por pessoa. Por dia, por pessoa. Então Você não vai ter tem que trocar de roupa a cada meia hora. Não, por mês. É Por mês, por dia. É por dia, é isso mesmo. Não tem. o Tá no look da relatório meia do hora. Modifica. Então a São gente 2 tem que looks tomar para. cuidado, sabe, com essa questão de look do dia. Dani, eu acho que é por mês, no que tá no relatório da Modifica. Mas a gente Tá, pode mas dar dá uma mais de checada. um look por dia. Dá mais de Mas um look mesmo por dia. assim é um exagero. Então, todas essa questão da circularidade, a gente tem que pensar, porque a primeira coisa que o lojista pensa, ou quem tem uma convicção, fala: se eu não vender, eu não vou lucrar. Não, pode sim. Hoje a gente tem exemplos de lugares que alugam calça jeans, que alugam roupa. A gente aluga, né, vestidos para festa e Sim. tal, mas a gente não pensa no casual para alugar também. Então, a gente estuda minimalismo É. e a temporidade. Isso também é interessante, é o que a Dani falou, de uma roupa ser mais versátil. Enfim, a gente ressignificar alguns valores, tá? Então, a economia circular, ela estimula
que a gente valorize os nossos, mude os nossos valores intrínsecos, aqueles internos de tomada de decisão. Daí você consegue encarar o minimalismo sem sofrência. Você encara ele na real e para com esse negócio de look do dia, por exemplo. A gente tem outra possibilidade que é remanufatura, que é o que Sim. você está fazendo mais, Tem, né, tem com um os exemplo macramês. na indústria mesmo, pesada, tem um exemplo de uma marca de tratores que trabalha bastante com remanufatura. Então, pensando em grandes, pensando em escala, nós temos exemplos muito positivos já em relação a isso, de que são estruturas totalmente desmontadas e que a gente pode otimizar a durabilidade desse produto, porque quando quebra, não vai quebrar o caminhão inteiro. Eu consigo trocar uma ou outra peça. Então, pensar também em desenvolver produtos que eles, quando eles tenham multimateriais, que a gente consiga fazer essa questão de trabalhar cada um desses materiais de uma forma aumentando a sua durabilidade. A gente já tem exemplos, tem tecnologia. Exemplo. E eu não queria falar, porque eu tenho uma birra enorme, né? Com aquela marca lá do café das cápsulas. Eu tenho uma birra. Só que a máquina deles, ela usa muito economia circular. Então, como a máquina é cara, né? Eles têm essa manutenção de cada peça. E aí é uma máquina que tem uma durabilidade imensa. E no final, no depois, eles retornam toda ela para a fábrica. Então, eu tenho a birra, porque eu acho que cápsula é um negócio que pode falar o que for, não devia existir, ponto. Que nem sachê, essas coisas. Mas esse processo eles usam na máquina e é muito bacana. Muito bacana, tem um compromisso. A gente tem o caso mais bonito, assim, que eu gosto de citar é o da Herman Miller, né? Que é uma cadeira inteirinha desmontável, inteirinha, cada peça você pode comprar um parafuso que quebrou, e isso retorna inteiro para o processo produtivo. Então, o plástico ficou já rachado, tá velho, manchou, não sei o que, você quer trocar do assento, por exemplo, ele vai voltar para o processo produtivo, vai virar um outro assento. Então, é isso que a gente está falando, né? E ele só consegue fazer isso porque ele pensou no processo como um todo. Inteiro. Ele não desenhou apenas uma cadeira, ele desenhou todo o processo do uso. E sem cola, né? Claro. Porque assim, o processo desenhado, como é que eu tiro a cola? Então vai ser parafuso, etc. Encaixes, como a gente tem, por exemplo, a casa das meninas da Ideia Circular, elas têm uma casa que é um modelo, né? Uma casa que é um modelo de economia circular e que não tem prego, parafuso, estrutura de ferro, essas coisas, é tudo de madeira. E ela mostra que é possível, e é possível levar a casa para outros lugares, inclusive. Ela pode desmontar essa casa e comprar um outro terreno e levar essa casa. Então, o que muda muito, eu acho que é o paradigma, né? E a última, Dani, a última opção que as pessoas têm para trabalhar com isso, ou para aplicar nos seus modelos, é recuperação de materiais. Sim, isso pode ser o mesmo exemplo de você recuperar o material na sua mesma cadeia produtiva, só lembrando que a recuperação desses materiais, ela vai gerar energia, vai perder, né? Vai gastar energia para você fazer a recuperação. Então, ela também tem que ser de uma forma inteligente para que esse material ele volte aumentando o seu valor, ou mantendo ou aumentando. Porque senão você acaba. Eu vou dar um exemplo depois. Mas senão a gente acaba gerando energia em excesso, gastando energia em excesso e acaba fazendo uma subciclagem. Então, o gasto energético acaba não compensando o processo. Não tem resposta sim ou não para isso. É estudar a cadeia e ver como que a gente pode fazer essa questão de recuperação da forma mais inteligente e produtiva possível. Vou dar um exemplo aqui, que não é esse, mas é semelhante. A gente fala muito, tem se falado muito sobre a questão da reciclagem de garrafa PET, de transformar uma garrafa PET em outra garrafa PET. Isso, tecnicamente, não dá certo. Para eu transformar uma garrafa PET em uma outra garrafa PET, elas não ficam com a mesma densidade. Para elas ficarem com a mesma densidade, eu preciso de novo de petróleo virgem. Então, vou estar fazendo uma mistureba aqui.
Isso é um exemplo clássico de downcycling barra greenwashing, tá? Então, fiquem atentas, Coca-Cola. atentos aí, porque isso é, é uma coisa técnica, né? Que realmente daí o consumidor, a gente fica sem saber, né? Eu nem gosto de usar essa palavra, prefiro usar cidadão mesmo. A gente nem não consegue saber de tudo, mas é bom a gente se informar com fontes que sejam respeitadas aí para entender esse processo químico mesmo, desses processos de remanufatura e de reaproveitamento e tal, do que vale a pena ser feito ou não. Tem um comentário aqui, Dani, da cápsula de alumínio que pode ser reaproveitado. Você quer falar? Você quer que eu fale? Sim, então, eu achei legal ela colocar, é até legal se ela puder colocar onde ela tá, onde ela achou esse produto, né? Tá. E Porque aí a gente já tem mais lojas hoje que vendem esses artigos para que a gente não produza resíduos. Então, eu achei lindo ela colocar que já fizeram, né? Criaram uma cápsula que você vai colocando o pó ali dentro e você vai usando a mesma cápsula forever. Que é a mesma coisa do coador, né? Enfim, tem vários artigos que a gente pode usar. A minha é uma cafeteirinha tipo italiana, por exemplo. Então, eu não uso coador, não uso mais nada disso. Só estou usando o coador na máscara mesmo, viu? E aí a gente evita essa geração de resíduo e já existe essa possibilidade. Essa que acho que a grande questão é essa. Temos só escolhas já. um alerta. Algumas coisas que são substituídas, a gente volta para o processo linear. A gente só substitui o material. Então tem que ver a mesma coisa, durabilidade, de onde vem esse alumínio, se compensa. Dá uma pesquisada nisso também, para a gente não fazer mais do mesmo, sabe? Senão a gente acaba. Mesma coisa, gente, quando a gente substitui um copo de plástico descartável por um copo de papel. A linearidade, o raciocínio é o mesmo. A gente tem que mudar esse mindset de tentar circular isso, sabe? Nós somos grandes consumidores de café e o café traz grandes impactos negativos também. Então, entender esta cadeia não se restringe a você escolher a cápsula de alumínio ou a descartável, ela vai além de todo esse processo aí. Pega lá do grão do café até a produção. Então, a gente realmente, o olhar tem que ser sistêmico e se a gente estiver integrado, facilita. Daí você consegue ir no seu fornecedor, comprar um café na paz, porque você tem certeza que ele está sendo bem explicado ali na embalagem e tudo. Senão a gente realmente não tem o que fazer, sabe? Eu não vou bugar a Roberta com essa contribuição dela, mas é super de positivo. onde será? Só ampliar o olhar. De onde... Não, então, é que ela falou, tem na Amazon. Aí a gente vai deixar essa pergunta aqui para as pessoas pesquisarem de onde que vem, né? Porque a Amazon está vendendo, de onde será que vem? Será que não tem uma oportunidade para a gente produzir isso localmente e tal? Porque pode ser importado, né? Mas enfim, pode ser local, pode ser importado, não sei. Fica a pergunta aí para ver de onde vem, para a gente evitar esse transporte marítimo maldito. O que é bacana é que as ideias estão vindo cada vez mais em busca de não agredir o meio ambiente, consciência acima de tudo. A Carla é uma super artista, então ela, além de ser artista, ela tem um lado culinário aí e integra as duas coisas. Então, isso é muito legal, né? Como a gente vê que a questão ambiental e a questão do design, elas estão super integradas. E realmente, se você tem esse viés ambiental, é super positivo. O que eu tô vendo umas pessoas assim que não eram da nossa bolha, digamos, né? Comentar e que eu tô achando legal, eu até dou um sorrisinho, assim, eu escuto muito rádio, né? Muito podcast. Mas ontem uma apresentadora que eu sigo aqui da CBN e tal, e aí cada vez que a pessoa falava meio ambiente, ela falava, então, só lembrando que nós somos o meio ambiente. E aí ela interrompeu a entrevista várias vezes para falar isso. Esquece isso, essa ideia, né, do meio ambiente fora, porque a gente se afastou dele, né? Porque quando a gente fala agredir o meio ambiente, a gente está falando em autoagressão. Porque, né, a gente jogou todo esse plástico lá. Hoje eu vi uma notícia de plástico encontrado no pulmão de uma pessoa. Então, assim, a gente jogou tudo
no tal do meio ambiente, no ar, na água e na terra, né? Porque até no agrotóxico a gente está falando de petróleo também. Tá lá no agrotóxico, o petróleo que a gente lava a roupa e fica esses fiozinhos saindo, sabe? Essa poeirinha que fica no chão. Isso daí Sim. são fibras, as fibras sintéticas estão escapando do tecido, né? A gente tem, quando a gente, sei lá, se você, tudo que a gente tem, por exemplo, isso daqui é sintético, né? Esse tecido aqui é sintético, então isso aqui está soltando o tempo todo. E aí a gente também solta isso no ar, enfim. O que está acontecendo? Volta! Porque nós estamos aqui dentro desse tal de meio ambiente, que é metade do que a gente deixou sobrar. Né? A gente deixou sobrar metade, é meio. Sim. Então, assim, o ambiente, nós estamos dentro, gente. Nós fazemos parte, né? E eu acho que foi muito legal escutar isso de uma pessoa que não era do meio. E aí ela conectou e ela ficou corrigindo a pessoa. Sabe? Muito legal. É isso mesmo. São lembretes, né? Mas é legal, são lembretes. Para ver se a gente consegue. Então, vou reiterar o convite para as pessoas virem participar. Tenho 2 mentorias. A mentoria de carreira, onde a Dani participou, fez voltou com gás total para botar a empresa dela de pé. E aí, está com inscrições abertas, cortesias disponíveis para quem se inscrever ali. Os 3 primeiros vão ganhar cortesia para o Fórum de Economia Circular. E tenho a mentoria de sustentabilidade para empresas, que agora a Dani vai participar conosco, vai ser mentora também, vai trazer essa metodologia para a gente conseguir aplicar, vamos trazer cases, vamos ajudar vocês a desenvolver empresas que sejam regenerativas, que estejam alinhadas aí com o nosso momento atual, né? E com o ideal que a gente sempre teve, né? Sim. A gente não está aqui para destruir, a gente quer continuar aqui, né? Reencarnando, né, gente? Parece que é ruim, mas parece que é gostoso às vezes também. Então, deixo o convite, o link está no meu perfil, tem o link de tudo que eu falei aqui, tá? Desconto, não sei o quê, curso, mentoria, minha rede, onde você pode participar também, ver artigos que a gente coloca lá no portal, na rede. O que mais? Tem os materiais, todos os materiais que eu uso, por exemplo, como referência para os meus posts, estão ali também. Então, tem tudo ali naquele link. Vocês não vão ter sossego, nem um minuto. Vai ficar pitando o celular com um monte de oportunidade, vaga, texto. Nossa, aproveita. Até quando que é a inscrição? Até quando? A inscrição para a mentoria para empresas até o dia 8 de julho. Não, de junho, desculpa. 7 vocês vão ter paz. Até o dia 8. Até 8 de junho, a gente quer muito formar essa turma, porque foi demais, assim, foi muito legal. A outra, e mais para frente, em julho, é a mentoria para a transição de carreira. Para quem quer trabalhar, quem não tem certeza do que quer, a gente vai te ajudar ali a se encontrar. Ver se você é realmente um empreendedor, se você quer trabalhar em empresa, quer ONG, se teu negócio é empresa de impactos, enfim. Sim, a gente vai te ajudar. O conhecimento é super importante. Então, esse processo da mentoria de carreira é sensacional. E tem aqui a minha parceira também da mentoria para empresas, que é a Carol. Ela está lembrando que nas guias, eu estou organizando meu conteúdo de 4 anos. E aí, na guia, tem várias pastinhas. E tem lá uma pasta que eu estou formando de economia circular. Mas o que tem mais conteúdo hoje é a mentoria de empresas, está com conteúdo. A mentoria para transição de carreira. Resíduos. Como é que eu faço para não gerar resíduos? Que é desperdício zero, movimento desperdício zero. Tem posts lá falando sobre agrotóxicos. Enfim, tem vários conteúdos ali organizados por pasta, porque são séries que eu vou fazendo de posts, e vocês também podem beber nessa fonte. Sim. Ok? Ô, Dani, bom, eu posso compartilhar um produto circular aqui que a gente desenvolveu no Escolha Bem? Que não está montado ainda, só para entender o processo. Você vai compartilhar e eu vou deixar um último convite que eu vou sair daqui e vou entrar numa outra live da Casa Ativa. E lá a gente vai falar muito sobre essa transição ecológica para o cidadão mesmo. Como eu trago sustentabilidade para a minha vida, para eu entender que eu posso levar para outros espaços a sustentabilidade, né? Sim.
Então mostra, Dani, que Ô, você está gente, então a gente falou de desenvolvendo. rede, só para vocês verem como um produto, esse produto que está aqui atrás, quantas pessoas Ah, envolvidas tem. A madeirinha é de um resíduo industrial, isso aqui é um cumaru, é uma madeira ai, adoro essa madeira, quero super, uma. Pode reservar uma para ela mim. ia ser incinerada. Então a gente retira isso para utilizar. O fecho, a gente pensou de uma forma que ele é desmontado. Então tem que fazer um pouquinho de força, mas ele sai daqui. Então isso daqui é alumínio de reuso, feito por um artista local, e aqui é o cumaruzinho também. E o fiozinho de algodão, 100% algodão. Então esse produto, a única parte do ciclo técnico é essa aqui do metal, mas que ela pode ser retirada. E depois é madeira e algodão, ciclo biológico. E o tagzinho do produto a gente fez de cerâmica, também com resíduo de cerâmica, e pode colocar um aroma. Então, tudo isso foi pensado para ele ser durável, compostável, circular, a pessoa pode devolver. Só para ilustrar que é uma coisa simples e que aqui eu tenho 3 envolvidos, além do Escolha Bem. Então, tem o ateliê da cerâmica, tem o artista que fez a parte do alumínio e tem a empresa que forneceu a madeira. Então, com isso, a gente já tem uma cadeia, já cria uma rede e já vai aumentando essa rede para próximos produtos e próximos desenvolvimentos. Só um exemplo que uma coisa simples a gente consegue agregar valor. Não é nada perfeito, a gente ainda está na trajetória, mas só uma illustration que acho que é legal mostrar. E esse produto serve para quê? Qual que é a finalidade dele? Aqui ele tem o Apoio? vasinho aqui, uma prateleirinha, cabe um livro. A embalagem dele é um saquinho. Esse saquinho é resíduo industrial de tecido de algodão orgânico também. Então ele é todo retalhado, os retalhos pequenininhos. Então a gente recebe esses tecidos que iriam para aterro sanitário e a confecção se nega a fazer isso, traz para o Escolha Bem e a gente devolve em forma de produto. Então é todo pensado, né? Então ele vem nesse saquinho. É todo pensado para a gente não tem nada novo aqui, só a linha. A gente ainda está estudando algum fornecedor de linha que faça 100% algodão reciclada que não achamos ainda, É bem difícil. tá? Então Bem esse é difícil. a minha dor desse trabalho é a gente ainda ter que comprar a linha porque o resto tudo tava por aí, circulando, tá circulando. Eu tenho um post disso, desses fornecedores, acho que de 2018, eu devo postar essa semana nos stories e colocar em alguma pasta aí, porque esse é realmente um desafio, a linha 100% Aqui no é Brasil, bem fora do Brasil a difícil. gente já tem. Então tá, então às 7 Muito horas eu tô obrigada. lá no Casa Ativa. Obrigada, Dani, tamo Obrigada a junto todo todo mundo aí dia. Obrigada quem ficou com a gente. Indiquem neste a nossa frio. live. Vou deixar gravada aqui na série, né, de lives que eu tenho para mentoria de empresas. E a Dani, a gente vai estar junto lá, aguardando vocês para mentorar vocês Sim. no programa da mentoria, tá bom? Boa noite para todo mundo. Obrigada, gente. Tchau, Beijo. tchau.